A gente teve umas negativas, né, na semana passada, daquilo que foi proposto pela Rússia, do que foi proposto pelo Brasil. E aí, tem como olhar com alguma esperança para esses próximos encontros? Elisa, o simples fato de ser uma reunião aberta, né, que vai ser transmitida, que as pessoas vão poder assistir, já mostra que nada de muito importante vai ser decidido. O Conselho ele passa por essa crise de identidade, de legitimidade, assim como a própria ONU não tem conseguido decidir ou até mesmo colocar em prática nada de importante, não só agora, mas também em relação à guerra na Ucrânia. Por isso tudo que você falou mesmo aí, né? Os países eles têm interesses diferentes. A gente vê já nos últimos anos uma rachadura muito grande entre os países do sul global e os países chamados do norte, né? Que são aquelas grandes democracias liberais e de um lado ali sempre China e Rússia. Então é muito difícil que saia alguma coisa, porém o debate tem que continuar. Não dá para simplesmente tudo parar, é importante que aconteçam esses encontros, tanto aquilo lá que aconteceu no Cairo, também no Egito na semana passada. Essas reuniões do Conselho são importantes sim, por mais que não deem resultado, porque a comunidade internacional precisa em algum momento chegar a alguma conclusão. Então, até lá, vamos discutir até encontrar. Mais uma questão, professor, em relação ao Conselho de Segurança da ONU. Por quê? E usando, inclusive, como referência da minha pergunta, o dia da proposição do Brasil, que houve uma negativa, né, por parte de alguns países. Por exemplo, Estados Unidos, eles vetaram a ideia do Brasil. Entre as justificativas é que o texto do Brasil não continha ali o direito de Israel à livre defesa, né, a defender-se dos integrantes do Hamas. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo dia, Joe Biden estava no território israelense, prometendo ali mais ajuda, prometendo mais armamento. A gente está falando de uma questão mais humanitária ou política, visto que também tem as eleições nos Estados Unidos? Por qual motivo a gente deve interpretar de uma maneira diferente essas manifestações dos norte-americanos? Eu acredito que uma não anula a outra, né? Você vê uma guerra dessa magnitude acontecendo, teve ali com certeza um objetivo eleitoreiro do Joe Biden também, até porque uma das críticas que ele recebe de pessoas, tanto de republicanos quanto dos democratas que não apoiam sua candidatura, é o fato de ter uma idade bastante avançada. Então, ele se colocar à disposição para viajar até Israel, que é uma zona que está em guerra, ou seja, existem certos riscos envolvendo uma viagem de um presidente americano. E ele vai, até a secretária de imprensa da Casa Branca, quando foi questionada sobre isso, sobre o risco, ela fez questão de assumir que haveria riscos. Então, ela disse, sim, o presidente sabe dos riscos, mas, ao mesmo tempo, sabe da importância de manter esses diálogos abertos e da diplomacia. Então, óbvio que teve ali um interesse eleitoreiro, né? Mas, ao mesmo tempo, também os Estados Unidos entendem que uma guerra que escale, que vire um conflito regional para além do que está acontecendo agora no território de Israel e na faixa de Gaza, isso pode prejudicar o mundo como um todo, né? A economia global, então, perda de vidas também, mas aí tem, com certeza, esses dois lados. Professor, enquanto a gente conversa com o senhor, eu estou lhe chamando de senhor por educação, apesar de seres um tanto quanto jovem, professor. Aqui ao lado esquerdo da tela, para quem está assistindo, é ao lado esquerdo, são imagens deste momento da passagem de Rafah, mais uma vez da abertura de portões e toda a ajuda humanitária que tem chegado até os palestinos. O que eu quero lhe ouvir, por favor, é sobre a nossa capacidade de conseguir fazer essa diferenciação, né? Porque o mundo está enviando ajuda para o território de onde partiram os ataques. Inicialmente, isso tem uma complicação de compreender, mas quero te ouvir sobre a importância de separar os palestinos que nada tem a ver com esse grupo extremista daqueles que fazem parte, de fato, desses ataques terroristas que ocorreram com Israel. É importantíssimo a gente deixar isso cada vez mais claro. Até porque, assim, quando a gente olha para quem que são os palestinos, né? Essa população que está ali espalhada na região, concentrados principalmente em 2 territórios na faixa de Gaza, com mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, e na Cisjordânia.
E essas duas regiões não têm ligação por terra, eles são divididos por Israel. A faixa de Gaza, agora que está cercada, é onde o Hamas está, em sua maioria, concentrado. Só que, de acordo com dados da inteligência americana, o Hamas tem mais ou menos aí 30 mil membros. Ou seja, a gente está falando de 30 mil membros que também estão em outros lugares, né? Os grandes líderes, os cabeças do Hamas, nem na faixa de Gaza vão estar, né? Alguns só. Os grandes chefes estão principalmente lá no Catar. Mas eles fizeram aqueles ataques em Israel, que retaliou. Eles provocaram esses ataques sabendo que haveria uma retaliação muito forte, que por muitas pessoas, inclusive, são consideradas desproporcionais. Só que esses ataques de Israel, essa contraofensiva de Israel, tem atingido muitos civis. Então, assim, já foram, se eu não me engano, eu não sei nem quanto estão os dados agora, quase 5 mil mortos na faixa de Gaza. E é muito necessário que Israel faça esses ataques de maneira discriminada, ou seja, cada um desses mísseis, cada uma dessas bombas, cada prédio que é atingido, ele precisa ser analisado individualmente. Isso é um dos princípios dessas convenções internacionais que existem, porque até mesmo as guerras, elas existem regulamentações, existem leis que precisam ser respeitadas. E Israel, se não fizer esses ataques de maneira discriminada, comete crime de guerra. Então, é muito importante que os civis não sejam atingidos. A maior parte dos civis palestinos não são parte do Hamas, eles são governados pelo Hamas, que não é só uma organização considerada terrorista por muitos países, mas também tem ali o envolvimento na política. E o que Israel tem que tomar muito cuidado para não fazer é para não abaixar, para não diminuir essa régua moral e se colocar no mesmo nível do Hamas. Muito sensível tudo isso que está acontecendo. Nós seguimos acompanhando as imagens ao vivo ao lado esquerdo da tela. Voltaremos daqui a pouco com Urian Fancelli, especialista, então, em relações internacionais. Professor, até daqui a pouco a gente já volta a conversar.